Eu não quero essa peste não. Eu não quero essa peste não. Peste não. Peste não. Peste não. Pop Bola! Queridos e queridas, alô galera do Pop Bola, tranquilo e calmo, tudo na beleza? Você que tá ligado aí no canal do Pop Bola, é importante você dar um like. Ó, isso aí é o seguinte, presta atenção que eu vou falar pela última, não aguento mais isso, não aguento mais. Você like, tem que se inscrever no canal, se inscreve lá no canal, dá um like, se possível, ativa o sininho, também é importante que você vai receber sempre as atualizações. Aí é pedir muito, ok? Pedir muito. Você compartilhar isso, e hoje nós temos aqui um cara que vale a pena dar uma divulgada bacana, porque é ídolo pra cacete. Cara, Ídolo pra gente cacete. boa, parceiro do programa. Gente boa, parceiro, ídolo pra cacete. Saudade, muita saudade. Porque tem que aturar. Ribamar. Ele metia gol de Cutuga. Nosso querido Valdir. Fala, Valdir, meu querido, tranquilo e calmo. Tudo calmo, graças a Deus. Na verdade, eu tô sentindo um pouco falta de uma agitação, cara. Tá muito tranquilo. Tô começando a ficar desconfiado. Quando tá tudo muito tranquilo, tem que ficar desconfiado mesmo. É verdade. Ô, Valdir, mas você tá passando a coisa. Você não tá nem jogando uma peladinha, tá jogando uma peladinha. Não, cara, eu não tô jogando já há um tempão. Tempão que eu não jogo bola. Tem aí pelo menos 3 meses que eu não jogo. Galera que não sabe, Valdir jogou com a gente lá no São Cristóvão. Você lembra daquela pelada no São Cristóvão? Pô, eu ia falar disso, lembro. Então, jogou com a gente lá e teve um escanteio, assim, todo mundo na área. Cara, o cara cruzou, o Valdir subiu, assim, tipo, sabe aquele lance do Cristiano Ronaldo? Ele vai lá em cima. Assim, o condicionamento físico de um jogador profissional, isso já tem tempo. Acho que você estava até jogando ainda, terminando a carreira, não estava? Eu não lembro detalhes, não. Com 2005, eu acho, 2007. Porra, tá de sacanagem, né, Fradiola? Que ele vai se lembrar de uma pelada. Não. Você parou de jogar que ano, O que ele já fez na vida, gente. Não, você parou de jogar que ano? Parei em 2007. Então, tava na ponta dos cascos ali, se ainda tava jogando, tinha acabado de parar. Aí o Valdir subiu de uma forma no meio da gente, que é peladeiro, que não tinha nem graça, irmão. Nem graça. 2 vezes isso, bola na área. A questão física de um jogador de futebol, mesmo parado, é absurdamente diferente da de vocês, né? É muito estranho, né, Fradiola? Você que é alto pra caramba, ele te ganhar no alto. Não é questão de altura, não. Não dá pra falar todo mundo junto. Deixa eu apresentar. Não é questão de primeiro. altura, não. Peraí, Flávio. Deixa eu apresentar primeiro. Além do Valdir, nós estamos aqui com a galera vascaína pra cacete aqui. Nosso querido Joey Ribeiro tá aqui também, que é fãzaço do Valdir, que eu sei. Nosso querido Dieguinho, também do Futebolaço, que tá aí com esse cabelinho que eu vou te falar, que isso dessa ser alguma promessa, alguma porra dela, que não é possível. Foi o namorado que pediu. Nosso querido Salá também tá aqui. Opa, fala, galera. O nosso querido Valdir. E é isso, agora vamos lá, vamos por partes. O Joey Ribeiro tem pergunta pro nosso Valdir, não tem? Eu pergunto assim, salve, galera futebolesca. Valdir, meu grande ídolo. Meu amigo, é o seguinte, cara, assim, falando sobre o período que você jogou, e o período de hoje em termos de qualidade dos jogadores, né? Por exemplo, você ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 92, né? E iniciou Peraí que o Valdir tá com o dedo em cima da câmera. Isso, o pé. É o chinelo. Foi mal. Joey. Em 93, né? Foi o artilheiro do Campeonato Carioca e tinha como maior rival na época aqui no futebol carioca o Super Ezio, do Fluminense, né? Depois chegaram aqui Túlio, depois veio o Romário. E você, naquele momento ali, sempre desempenhou um grande futebol no futebol do Rio e no futebol nacional. Mas tinham muitos craques, muitos jogadores. O Brasil foi tetra em 94, você foi carioca jogando um bom futebol. A pergunta é o seguinte, se você tivesse nascido 10 anos depois, tivesse ganhado a Copa São Paulo em 2002, artilheiro em 2003, você acha que você teria disputado ao menos uma Copa do Mundo, Valdir? Pelo talento dos jogadores de hoje? Você pode ter certeza que essa pergunta que você acabou de fazer, eu me faço sempre, e muitos outros jogadores também, tá? Que participaram dessa geração que você está falando. Não tenha dúvidas. Até por causa de números. Eu sempre falo de números. Aquele cara ali é muito bom, aquele outro é muito bom. Ele tem números. Vamos falar de um centroavante. Vamos falar de gols. Vamos falar de um goleiro.
Vamos falar de defesas, pênaltis que ele pegou, de um lateral, cruzamentos importantes que ele fez, o camisa 10, lançamentos, entre outros, tá? Os números que eu tenho de centroavante, eu disputei com o Romário, eu disputei com o Túlio, eu disputei com o Bebeto. Quer dizer, o Romário diz aí Você nem fala. tem 1000, não é isso? O Bebeto eu não sei quanto ele tem, mas vamos dizer que seja 600. Vamos botar aí esses caras, 500. O Ronaldo, fenômeno. Ele veio um pouquinho depois de mim, mas foi bem também na minha época. Tem 600. Eu fiz 300 de pancada, 400. Quer dizer, tu faz 400 gols hoje. Porra. Entendeu? Com o Júnior lateral esquerdo, o Júnior Capacete, sobre a Copa de 82, né? A reprise que passou aí, tem um mês já, mas passou os jogos da Copa de 82, e a gente questionou um pouco a atuação do Serginho Chulapa, que era um pouco caneludo, e ele falou justamente isso, mas o cara era o artilheiro do Brasil naquele ano, naquele período, o cara fazia gol de tudo que é forma, foi pra Copa. Eu não te falei nem de qualidade, te falei de qualidade, te falei de números. Número, exatamente, foi o que levou ele pra Copa, né? E te citei exemplos de posição, tá? Posição. Eu vou pegar um centroavante, vamos pegar um camisa 9, joga demais, mas ele tem 20 gols. O outro joga mais ou menos, tem 50. Pô, o que você tá precisando do 9? Ele joga pra caramba? Que ele faça gol, pô. Mas em primeiro, que ele faça gols. Pode crer. Eu não digo do 10, do lateral. Isso é verdade. Isso não acho. Isso eu tenho certeza. É verdade. Valdir, você fez muito gol mesmo. Você é o 11º maior artilheiro da história do Vasco. Isso não é pouca coisa. Fiz muitos gols em clássicos, em jogos grandes. Eu gols fiz importantes. Maracanã, eu joguei contra os caras. Eu vou ver o Valdir. Eu era talvez o 4º ou 5º que o cara ia ver. Ia ver o fulano, ia ver o fulano. E algumas vezes ele acabava me vendo, porque eu ia lá fazer os gols, criada, ia aqui e ali. Então, quer dizer, eu não falei nem qualidade, até pela minha posição. Eu conseguia jogar do meio para frente, tanto pelo lado esquerdo, pelo lado direito, eu tinha uma certa habilidade, velocidade. Não era um cracaço, mas era um bom jogador. Mas, Valdir, você acha que você merecia ter tido mais chance na seleção brasileira? O que você acha? Cara, eu acho até que poderia ter tido uma chance. Porra, mas eu também esbarrei no... A concorrência era braba, né? Período. Futebol, só tinha fera, pô. Ô, Dieguinho, o Araújo tá por aí também? Deita o celular, imbecil. Deita o celular. Aqui, só para mandar um abraço pro Valdir, agradecer Não deita o celular. Eu tô com a garganta meio ferrada, que a gente tá fazendo um programa atrás do outro, mas vim aqui para deixar um beijo pro Valdir, que é parceiro pra caramba. Sempre quando a gente chama, ele atende o pedido. E só fazer uma pergunta para o Valdir, porque o Magno Alves, Valdir, conversou com a gente essa semana. Ele disse que joga até hoje, com 44 anos, porque o nível dos atacantes brasileiros atuais, o nível é fraquíssimo. Você concorda com o Magnata? Um beijo para você, Valdir. Agora, hoje, vou te falar, eu não sou nem um cara polêmico, nunca fui. Eu evito até... eu penso muito para responder até uma pergunta muito simples e fácil como a tua, porque eu não teria, assim, com todo respeito, eu não gostaria assim, de ofender ninguém, tanto que eu sou muito comedido para responder. Eu não joguei mais tempo porque eu tive 3 cirurgias no joelho. Senão, teria ido até 40 anos. Eu me cuidava bastante, ou mais um pouco, me cuidava. Mas, de certa forma, ele... tá certo. Tem razão. Não responderia como ele. Jogaria tá? melhor do que o Ribamar lá naquele ataque do Vasco. Não vou responder igual ele falou aí. Não vou, de maneira nenhuma, mas... É porque o Valdir é um cara, porra, o Valdir é um cara na dele pra caramba, um cara humilde, o cara que teve, que, porra, eu me lembro do Fusca do Valdir. O Valdir tinha o Fusca até pouco tempo, tinha o Fusca, né, Valdir? Ainda tem não, né? Não, rapaz, roubaram lá atrás, bem lá atrás. Roubaram, né? O Valdir tinha os jogadores tudo com carrão, não sei o quê, e o Valdir com o Fusca dele. Aí mas tu vê que era uma coisa de estimação, Calheiros. O Viola também tinha um Fusca. Mas o Valdir é um cara humilde pra caramba. Quem conhece sabe. Por isso que ele jamais ia falar que, porra, que ele ia deitar e enrolar hoje em dia. Que ele ia deitar e enrolar, a gente sabe. Mas muito. Hoje, do jeito que ele tá, com 40 cirurgias no joelho, com 40 e tanto... 40, tá com quantos anos, Valdir? 48 anos.
Hoje, do jeito que ele tá, ele deita e rola. Ô, Dieguinho, tu viu o Valdir jogar, Dieguinho? Não chegou a ver, não, né? Vi pouco. Eu lembro, foi a minha maior frustração como vascaíno, a primeira final importante que eu lembro, ver o Vasco perdendo, foi a final do Carioca de 2004, que o Felipe acabou com o jogo e o gol do jogo de volta foi do Valdir. A gente perde o primeiro jogo de 1-0 e o segundo jogo que acaba 3-1 de virada. O gol do 1-0 do Vasco é do Valdir. Ali tava indo para pênalti. Você lembra, Valdir, desse jogo? Lembro bem. Foi logo lembro no início. Foi logo no início. Agora também. Um jogo ali bom, de repente o negócio desandou. E, salvo engano, você foi artilheiro daquele campeonato, não foi? Do Carioca de 2004? Foi artilheiro ali, foi. Porra, mas também, ô Dieguinho, a tua lembrança, porra, tu podia ter deixado pra lá, né? Porque, por exemplo... A minha lembrança do Valdir Bigode... Eu tô esperando a deixa pra dar na canela. Desgraça do Vasco, Dieguinho. Porra! Tô esperando a deixa pra dar na canela, hein? Porra, quem quer saber da lembrança de merda, essa tua também? A minha lembrança do Valdir Bigode é aquele Santos e Vasco na Vila Belmiro, que o Valdir faz aquele golaço. Sensacional. Jogou também. Muito aquele dia. Ele driblou o time inteiro, deitou os cabelos. Foi num gol antológico. Valdir! A lá Maradona. Fala aí, Dieguinho. Então, aproveitar o ensejo, já tive com o Valdir pessoalmente, foi no evento, que é o meu trabalho com notícia, todos os eventos de política eu vou. Até tive a oportunidade de jogar com o Mauro Galvão de Sorato. É incrível a idade que o Mauro Galvão tem, a bola que o Mauro Galvão joga ainda. Inclusive, nas peladas, hoje o Mauro joga mais do meio para frente, joga mais armando e tal. Fiquei bem impressionado de ver o Mauro Galvão jogando ainda. Inclusive, no dia o Valdir não jogou. O Giovani estava lá no evento também. Enfim, Valdir, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, que eu acho que é pertinente. O Vasco acabou de ter um treinador efetivado, o Ramon Menezes, acredito que você deve ter um carinho muito grande por ele. Porém, uma opinião minha, tá? Isso é pessoal meu. O Ramon é auxiliar técnico do Vasco desde 2019, salvo engano, acho que é isso. E ele veio para assumir uma função que anteriormente foi sua. E eu lembro que como o período que você era auxiliar do Vasco, todas as vezes que você trabalhou como treinador interino... Não perdeu, o Vasco não perdeu. A gente ganhou aquele clássico do Fluminense, teve aquele jogo duro com o Cruzeiro e outras partidas. E a galera pedia muito para dar a oportunidade de efetivar o Valdir. Inclusive, depois de sair do Vasco, você já ganhou do Vasco pela Cabo Friense. Então, assim, hoje a gente vê o Ramon, nada contra o Ramon, pelo amor de Deus, eu espero que você entenda a minha pergunta. Eu acho super justo o Ramon ter essa oportunidade hoje. Mas você não acha que você deveria, antes do Ramon, tá? Esquece o Ramon agora. Você não teria merecido essa oportunidade que o Ramon está tendo hoje? Pô, eu não acho, eu tenho certeza. Até porque eu já estava ali há um bom tempo, uns 3 anos ali, e vinha fazendo meu trabalho ali, tanto com a garotada da base, quando subia, é claro, o pessoal reserva, o pessoal que voltava de contusão, o titular, todo mundo conhecia bem ali, eu acho sim. Aliás, desculpa, eu tenho certeza sim que merecia essa oportunidade, não me foi dada. O motivo, só o presidente sabe. Ninguém sabe. Só o presidente sabe o motivo. Eu até conversei com o presidente algumas vezes, ele me passou algumas situações pelo qual eu saí, mas não acredito que tenha sido por esse motivo. Tem coisa mais profunda que a gente não sabe. Uma coisa eu garanto a vocês, nada de errado, não participei de nada de errado, não mexi com nada errado. O caminho que eu vivi minha vida inteira, desde que eu completei 18 anos até hoje, a linha é a mesma, a sequência é a mesma. Eu não me para lado nenhum, só tento fazer as coisas boas, não me meto com coisas erradas. Talvez um dia essa verdade apareça, que para mim também não tem nem mais interesse em saber o motivo pelo qual eu saí. Mas eu tenho certeza que eu merecia, sim, pelo menos 3 meses ali. Ô, Joey, fala aí, Joey, queria perguntar. Não, é só fazer uma justiça com a humildade do Valdir, que o Valdir falou dos números, mas para quem é muito jovem pode imaginar que ele tinha grandes números, mas ele seria um centroavante paradão, e pelo contrário, ele era um cara que tinha muitas assistências também, e tinha um talento muito grande, inclusive nesse jogo que foi citado contra o Santos, que ele comeu a bola e teve vários jogos que ele fez gols vindo de trás, de várias formas. Então, fazendo uma justiça ao futebol do Valdir, era um jogador de grande movimentação e de grande talento também, fora ser goleador. O Valdir não era um Serginho Chulapa, não, que jogava lá mais paradão. O Valdir jogava dos lados.
de lado de campo também. Jogava muitas vezes com o centroavante mais enfiado lá, aquele cara mais dentro da área. Agora, o Valdir falou um negócio aí. O Valdir mas ficou mágoa. Não ficou mágoa, né? O Vasco não tem nada a ver com mágoa com o Vasco. Agora, você não acha também que naquele momento lá, que você poderia ter assumido, não era um momento em que, de repente, o Vasco mal das pernas pra cacete? Eu me lembro contra o Fluminense, você, na verdade, startou ali a reação do Vasco. O que foi dito na época, que eu me lembro? Que era um momento... Aliás, primeiro que aquele jogo do Vasco-Fluminense, o Zé Ricardo já tinha sido contratado, né? E aí foi a partir daquele jogo que o Vasco deslanchou, inclusive, para chegar à Libertadores, que eu me lembro. Acho que foi isso. E depois, era uma situação em que o Vasco estava brigando contra o rebaixamento. E aí o que justificaram que era uma maneira de te preservar. De certa forma, não era isso mesmo, porque o time também era ruim pra cacete, Valdir. Você pegar um time ruim, ia ser muito ruim pra tua carreira ou não? Ou é a responsabilidade que te vinha também? Você não tem medo de responsabilidade, que eu sei. Na verdade, eu vou lá no passado, bem distante. Eu fui contratado do Campo Grande. Me deram a camisa do Vasco. Ó, toma, joga. Eu fui lá, trabalhei e joguei, concorda? É verdade. Sim. Foi um grande desafio. Não tenha dúvida disso. Muitos garotos não conseguiram sair de um pequeno e ir para um grande jogar. Eu também não fui o único, mas a minoria consegue. Então, como treinador, se você pega um time grande, um time cheio de estrelas jogando, você vai embora. Com certeza você vai andar mais. Mas eu já sou da dificuldade, já vinha de dificuldades passadas. Para mim seria um desafio, seria muito bom. Fui tão preservado e fui demitido. Não faz sentido, né? E eu não poderia esperar uma brecha, ter uma oportunidade num time onde está ganhando todos os jogos. É claro que eu sou vascaíno, gostaria que o Vasco estivesse naquela época que eu estava de auxiliar ganhando muitos jogos, que é bom para todos, mas teve algumas circunstâncias ali, algumas ocasiões que eu poderia ter tido uma oportunidade. Sim, pelo menos 3 meses, entendeu? Vamos ver no Carioca aqui, ele já está aí mesmo, o custo é baixo, ele conhece a casa, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho isso. E a partir daquele jogo do Fluminense, eu já sabia que eles iam contratar o Zé, que... o Zé já estava contratado, eu acho. O Zé já tinha sido contratado, né? Isso. Eu sabia que eu só ia fazer aquele jogo e tal. E o que eu fiz ali foi tentar arrumar a casa para fazer o melhor possível e conseguir. Tanto que veio o resultado e um bom resultado. Poderia ter sido um jogo de mais gols a nosso favor. Eu lembro bem o jogo. Tivemos ali umas 4 oportunidades, pelo menos, e o Fluminense deu umas 3, 4 chutes de longe. Eu vou te dizer o seguinte, Valdir, aquele jogo, eu estava lá, eu assisti. Aquele jogo, talvez, se não for o melhor do campeonato, o melhor jogo que o Vasco fez no campeonato, tranquilamente está entre os 3 melhores do campeonato. O Vasco jogou, assim, irreconhecível, porque o Vasco vinha muito mal. E aquele jogo, o Vasco fez uma partida que o Fluminense, o Frajola, que é tricolor, deve lembrar disso. Que o Fluminense... Januário, né? Não, Maracanã. Gol do Ramon de fora da área. De fora da área, Sim. aquela bomba do Ramon de fora E da área. eu me lembro bem ali, o treinador do Fluminense era o Abel. Abel. E na entrevista do Abel, que claro que eu tenho que acompanhar, né? Claro. Ele diz assim no final da entrevista... Um repórter perguntou para ele o seguinte, o Abel, falou lá sobre o jogo e tal, aí ele responde da seguinte forma, foi 1-0 pro Vasco, ainda bem que poderia ter sido mais, porque nós não criamos oportunidades, não jogamos bem, o Vasco jogou bem, o Valdir fez lá o esqueminha dele lá, e a coisa funcionou para ele, não funcionou para nós, poderia ter sido mais. Verdade. Essa não sei se foi a última, uma das últimas, mas foi o finalzinho da entrevista. Então, quer dizer, o Abel carimbou ali o meu trabalho, que foi um trabalho legal. Ô, Valdir, dentro desse assunto, assunto, eu queria te perguntar 2 coisas que têm a ver uma com a outra. Qual é a sua maior inspiração como treinador? E se você tem mágoa de ter sido trocado pelo Alberto Valentim? Cara, mágoas eu não tenho, assim, de nada.
porque na minha curta carreira de treinador, eu já saí de clubes sem perder, 14 jogos sem derrota. De uma hora para outra, o cara chegar no time menor que eu trabalhei por aí, também não vou citar nome, não interessa, o cara chegar, pô, aí, a gente não está gostando do trabalho, tal, não está tendo resultado. E eu respondia da seguinte forma: você tinha um time que não ganhava de ninguém, 14 jogos você não perde. Tá ruim? Cara, fica à vontade. Eu já sabia que... Eu tenho certeza que eu não vou morrer aqui, onde eu estou. Um dia eu vou trocar. Se eu estiver indo mal, vou ser demitido. Se eu estiver indo bem, eu vou sair para um clube melhor. Isso é fato. Nunca fiquei magoado nem com um, nem com o outro. Eu fiquei triste, porque eu queria assim, chegar, pô, Valdir, aconteceu isso aqui, se eu cometeu essa falha, eu vou te demitir. Nem isso eu tive a chance de conversar. Não, e vida de técnico é bem assim, né? E vida de técnico também é bem assim mesmo, né? Não, mas você tem que estar preparado. Claro. Às vezes está claro, você está ali, está perdendo. Quando tu vai cair? Qualquer dia à frente tu vai cair. No meu caso foi diferente. Eu não sabia que ia ser demitido e nem soube o motivo. Até hoje as pessoas me perguntam qual o motivo, não sei. Me chamava antes, até porque eu conheço o Alexandre Campelo. Eu conheço o Alexandre desde 18, 19 anos, pô. Ele foi meu médico a vida inteira, meu camarada, ia na clínica dele, depois trabalhamos juntos. Ele podia chegar antes e ficar, tá acontecendo isso e isso. Então, não sei até que ponto, qual o interesse, qual o motivo. Eu até desconfio, não interessa que eu não tenho provas, mas até desconfio dos motivos. Agora, a verdade só ele sabe. Tristeza é com ele. Que o cara que está comigo, tu olha na minha cara todo dia, não me dá uma satisfação convincente. Esse jogo com o Fluminense teve algumas coisas interessantes que o Valdir fez. Que, por exemplo, o Nenê começou a ser contestado já nesse ano, que depois que o Zé Ricardo assume, começa a rodar Nenê, Matheus Vital, fica nessa situação. O Valdir, eu lembro que ele falou: o Nenê é craque tem vaga no time. Ele arrumou um lugar para o Nenê jogar. O Nenê jogou bem esse jogo. O que acontece, o Dieguinho? Deixa eu só te falar uma coisa. Antes, o Nenê já vinha sendo barrado, ficando de lado. O que eu fiz? Eu vou assumindo uma oportunidade. Eu sei que o Nenê, eu não vou nem dizer que ele joga demais, é o melhor do mundo. Não vou dizer isso. Ele é um belo de um jogador. É diferenciado. O Nenê já estava com uma idade um pouco acima. Mas o Nenê é um cara que se cuida, tanto que depois de alguns anos ele ainda está aí, com uma condição maravilhosa. O que eu achava que o Nenê precisava ali? Uma motivação, uma boa conversa, que todo dia eu conversava com o Nenê, brincava e tal. Eu dei moral para ele, ele precisava de moral, de respeito, de consideração, dei tudo isso a ele. E no campo, eu fiz uma pequena mudança com o Nenê. Falei: Nenê, tu vai jogar daqui para frente e eu não quero que tu fique correndo lá para trás. Valdir, dá para eu ir? Eu falei: não dá, porque eu vou precisar mais de você no segundo tempo do que no primeiro. Tu vai se desgastar, que tu tá mais velho, e não vai me interessar. Aí, se no segundo tempo, faltando 10, 15 minutos, eu sentir, e o meu auxiliar, se a gente sentir que você já cansou um pouquinho, a gente vai te tirar, isso é fato. E aí botei o Nenê um pouquinho mais para frente, o Nenê arrebentou. Aí, se ele corria 50% para trás e 50% para frente, ele passou a correr 100 para frente. 100 para frente, Então, me ajudou muito, ajudou o time, fez o que tinha que ser feito. Eu substituí ele já no final do jogo. E a coisa funcionou muito bem, pô. Entendeu? É verdade. Joey, você estava nesse... Tá entregando pizza. Ele tá ali na penumbra, tá na escuridão ali. Eu tô dentro do carro, cara. Tô na Praça Paris, aqui na Glória. Tu tá com cara de bicheteiro mesmo aí. Na Praça Paris ainda, pô. Isso aí tá com cara, sabe de quê? Detetive particular. Tá esperando a mulher de alguém sair de algum prédio aí, rapaz. Tá de campanha. Ô, Joey, você tava nesse jogo, Joey? Você chegou a estar nesse jogo Vasco Fluminense? Não, cara, esse jogo eu acompanhei de casa, cara. Basicamente, 90% dos jogos eu estou, mas, sendo bem sincero, acompanhei de casa esse jogo. A gente conversou aqui outro dia com quem? Acho que foi o Magno Alves, acho que surgiu esse papo. O Gerson também falou com a gente, que ele está sentindo falta do 9, o camisa 9 da seleção brasileira. O 9 que eu digo é o 9 Ricardo Oliveira, o 9 Fred, o 9 Serginho.
um 9 assim, de área. Você acha que o futebol da seleção brasileira está mudando um pouco esse desenho de se armar? Porque, assim, Gabriel Jesus não é um centroavante, assim, de eu dentro da área. ia citar exatamente o Gabriel Jesus, mas pode continuar. O Gabigol também é um artilheiro, ok, mas não é um cara de área. O Pedro já é um cara de área, sai mais, sai menos, já é mais pesado. Você acha que a característica da seleção brasileira está mudando? Na verdade, o centroavante, não vou nem dizer se está mudando a seleção, o futebol, nada, isso é só minha opinião. O que acontece? A seleção, o 9 para jogar na seleção vai jogar de acordo com a seleção. Se nós tivermos 2 laterais que têm excelentes números de cruzamento, de passe longo, você precisa ter um centroavante mais fixo, concorda? Sim. Verdade. O cara não precisa sair tanto. Agora, se tu tem uns laterais que marcam muito, passa pouco, aí tu vai ter que ter um centroavante de mais movimentação, que saia. Aí, se você me perguntar, Valdir, na seleção de hoje, qual o centroavante que a gente precisa ter? Eu acho que vai ter que ter os 2. Primeiro, jogar. O cara que se movimenta muito, jogar. E para no final do jogo, já que a nossa seleção há muito tempo não vem tendo resultados expressivos, botar um cara mais fixo para tentar aparar essas bolas. Bom, seria a minha opinião. Aí, se você me perguntar qual o jogador que a gente tem hoje para jogar ali, Gabriel Jesus, pegaram o Gabriel Jesus e falaram assim, minha opinião, Gabriel Jesus é o nosso centroavante. Pô, beleza, nosso centroavante. Mas no decorrer dos treinos e dos jogos, falaram para o Gabriel Jesus assim, Gabriel Jesus, você tem que cair pelo lado, voltar marcando aqui, ajudar aqui. Quando você viu o moleque estava lá na lateral. Na lateral, Quando ele ia lá na frente, como é que ele estava? Cansado. Morto, claro. É verdade. Eu penso o seguinte, hoje nós temos que ter times que todos marcam. Espera aí, eu estou jogando com o meu time, seleção brasileira, ou um time grande, de qualidade. Porra, estou com 2 atacantes lá na frente que tem um salário gigante. Os caras fazedores de gol, tu acha que eu vou botar ele na zaga para marcar? Para marcar, né? Para voltar de volante? Sabe o que eu vou fazer com ele? Filhote, toma aqui, ó. Peguei ali no bar. Uma cadeira pro 9 e uma cadeira para esse outro aqui, ó. Descansa aí, filho. Vai lá e diz por que você ganha esse salário aí. Bom, esse é meu pensamento. Não sei se eu tô certo, se eu tô errado, mas é verdade. É o meu também. Verdade. Ô, Valdir, agora, o que você está achando aí, agora falando um pouquinho mais de Vasco, a gente está falando muito de Vasco, obviamente, muitos vascaínos, embora nós tenhamos aí o Salah, que é um intruso, e o outro intruso, que é o Frajola, mas tudo bem, a gente mantém eles calados, porque eles falam muita bobagem. Agora, falando um pouquinho de Vasco, e a base do Vasco, hein, Valdir? Tem um moleque bom lá, não tem? Eu acho que a solução está ali, não está, para o Vasco? A solução está ali. Não tenha dúvida que sempre vai ter soluções na base. Só que hoje não, já há algum tempo, o Vasco vem o meu time vem numa situação tão delicada. Aí você vai me dizer, pô, mas você falou há minutos atrás que o time às vezes não tem que estar tão bom para você subir, para você peitar lá em cima, vencer. Beleza. Aí eu vou te colocar só a diferença do que eu falei lá para até não me contradizer. O cara que está na base do Vasco hoje são bons jogadores. Alguns. Eu não sei, nem fui mais no Vasco, tem um ano e pancada, nem sei se mudou muito a base, não sei como está. Mas hoje no Vasco, teria que o jogador que está lá não ser só bom, não. Ele teria que ser muito bom para fenômeno, para subir, para aguentar toda a pressão e todo momento difícil que nós estamos passando, tá? Se fosse numa ocasião, lá atrás, no passado, às vezes o Vasco tinha um time bom, às vezes não tão bom, o cara dava para subir e dar o jeito dele. Hoje está muito difícil, em todos os aspectos. Então o cara já sobe com uma carga muito difícil para o garoto aturar.
Então, hoje, dá para subir? Dá. Tem que ter cuidado? Tem. Tem que estar atento para encaixar o garoto? Tem. Senão ele vai bater e vai E não vai render, né? E vai queimar, talvez queime, né? Aí não vai queimar. Antigamente não. Corria o risco. Dava para correr. Hoje, se tu não for fenômeno top, aí tu vai queimar na maioria das vezes. Aí vai ter problema na base. Porque começa, na verdade, uma dependência muito grande, né, cara, dos moleques. E não dá. Há um tempo lá atrás, você tinha uns caras que seguravam um tranco ali. Subiu um garoto e tal, mas segurava o tranco. Hoje o Vasco não tem ninguém para segurar o tranco. Quem é que vai segurar o tranco ali? Não dá. Você quer ver uma coisa que eu vou te dizer? Se você não ouviu ainda, grava o que eu tô te falando para tu me cobrar mais à frente. Por exemplo, subiu o Marrone, subiu o Thales Magno. Eles começaram tendo um belo de um rendimento, porque eles eram promessas, eles eram os meninos, eles eram os garotos da base. Mas passou 10, passou 15, passou 20 jogos, já se esqueceu um pouco de garoto da base, de promessa. É verdade. Já começou ele ser o cara. O que aconteceu? Já jogaram a responsabilidade neles, o rendimento caiu um pouco. É verdade. A tendência, se ninguém segurar esses garotos, é cair mais. É verdade, é verdade. Valdir, eu de fora, assim, eu não sou vascaíno, então assim, eu observo muito menos do que a rapaziada aqui. Mas eu tenho a opinião que eu acho que tem um menino na base que agora está começando a jogar no profissional. Eu até falei com o Calheiros isso no programa, aquele de velocidade que corre Vinícius. bem. Vinícius. Então, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, assim, sou apenas um torcedor, eu não sou profissional do futebol, eu acho que ele tem mais potencial do que o superestimado do Thales Magno. Eu acho que o Thales Magno vai dar jogador de futebol, mas eu não acho ele o novo Neymar, por exemplo, assim, um grande boom. Bom, é uma opinião de quem não acompanha tanto o Vasco assim, né? Você está falando quem? O Thales Magno ser um novo Neymar? Não, é comparação. Uma comparação. Você acha que ele vai ser um cara fora de série? Nem chance de ser um novo Neymar. Não tem chance. Está muito distante, muito distante. Com todo respeito ao Thales Magno, está muito distante. Vai ajudar, mas não vai ser a salvação. Entendi. Inclusive, eu estou te dando a minha opinião, estou até arriscando, sendo até saindo um pouco até da minha linha, se não começar alguém a sustentá-lo em campo, a ajudá-lo mais, ele vai cair de rendimento. Porque agora a carga já vai começar a vir em cima dele, vão cobrar dele. Entendeu? Valdir, eu percebo que você já fala muito como treinador mesmo, assim. E eu queria muito te perguntar qual é a sua maior inspiração como treinador. Porque ele é treinador, né, o imbecil? Exatamente. Ele fala com o treinador porque ele é treinador. Trabalhando, mas é treinador. Sim. É porque... com cantor, o imbecil? Não é isso. É que muitos poderiam esperar uma entrevista com um ex-jogador e tal, que ele falasse como, mas... Não, mas também, as duas coisas. A minha curiosidade é a sua inspiração como treinador. Quem é? Na verdade, a gente... O que acontece? Quando a gente vai puxar alguma coisa de alguém, vai citar nomes, eu fico até um pouco preocupado de cometer alguma injustiça, esquecer um nome, porque, trabalhei com tanto cara que eu gostei, me diverti, e trabalhei, entendeu? Eu falo alguns nomes às vezes, mas eu evito, porque a gente procura captar as coisas dos outros. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Eu posso citar aqui vários treinadores para você que passou comigo desde a base que me ensinaram muito. Eu tenho lembranças boas. Às vezes procuro buscar alguma característica para um momento, para outro momento. Tem treinador que é de um momento, tem outro que é de outro. Eu procurei formar a minha linha mais para conversar com o atleta, fazer com que o atleta entenda aquilo, não que eu quero, é que o time precisa no momento, com poucas informações. Não adianta eu pegar um jogador e enchê-lo de informações. Não dá, pô. Quando eu cantar a sexta, primeiro ele vai esquecer. Me faz 6 perguntas aí, eu vou te responder talvez 3. Depois eu vou te perguntar, lembra aquelas 3? Isso acontece. Então, você conversa com o jogador, tu tem que procurar entender o time. Como é que é meu time? Meu time é um time de caras velhos. Eu já tenho que ter um tipo de conversa com o cara. Meu time é um time com molecada. É outro tipo de conversa. Eu estou num time menor.
é uma conversa, tô no time maior é outra. Aí tu tem que ir lembrando dos times que tu passou, os treinadores que você teve. Pô, como é que esse cara fazia com os moleques? Como é que esse cara fazia com os velhos? O que dava certo, o que dava errado? São informações. Aí você vai adaptando, né? Vai adaptando. Não é uma verdade absoluta. Agora, eu tive muitos caras. Eu tive cara brabo pra caceta. Aí eu posso citar, o Leão era muito brabo, o Leão. Foi meu treinador no Atlético. Porra, mas o cara era brabo ali e tal, mas o cara sabia o que estava falando. E por trás, ele te chamava no canto. Pô, meu amigo, cara, tá junto ali no momento. Eu não sou dondoca de falar mansinha, grito mesmo, assim, vamos, porra, vamos. E a coisa funcionava. Aí eu volto no Jair Pereira, que era um cara mais brincalhão, raramente se alterava. Ele injetava nas pessoas de uma outra forma que as pessoas entendiam ele. Tive o Carlos Alberto, tive vários que sabia passar as coisas para os jogadores. O Salato chegou a ver o Valdir jogar? Também é Sim. novo, chegou a ver. Não, Né? eu cheguei a ver no começo dos anos 2000. Vocês não viram, cara? Eu vi o Valdir meter gol no Fluminense. O Frajola deve lembrar. Lá Eu lembro com o bastante. Ricardo Pinto. Eu Ricardo lembro Pinto bastante. também. Inclusive, essa pergunta que eu quero fazer para você, Valdir. Você falou de técnica aí, ok? Mas qual foi o zagueiro que mais te perturbou? Porque você botava na frente, bagunçava uma meia dúzia aí. Mas qual aquele que foi mais difícil? Que você fala assim, pô, esse me deu trabalho, esse vai ser carne de pescoço. Deu porrada. Me deu porrada. Na verdade, aí eu vou citar também da seguinte forma. Pô, quando a gente jogava contra time grande, sempre tinha nego que era pau mesmo, dava pau mesmo, o couro comia. Eu sempre fui mais fraco que os zagueiros que enfrentei. Porra, enfrentei Júnior Baiano, Kleber, Clebão, Ronaldão, Lima. Lima com as emoções. Já citei uns 4 aí que não é que os caras fossem desleais. Não, é que os caras eram muito fortes, pô. O cara frear, demora mais pra frear aí, pô. Tem que ser rápido. O Valdir, o Júnior Baiano é unanimidade. Todo mundo que a gente traz atacante aqui, conversa, todo mundo, pô, as voadoras do Júnior Baiano eram sinistras. A bichadada é uma minhoca. Dentro de campo, o Júnior Baiano era foda mesmo, mas fora sempre foi um cara muito tranquilo, fala baixo, sempre falando baixo, mansinho, na dele. Mas ali dentro de campo ele tava defendendo a dele, pô. Não vai nem bater, não. Só no escanteio dar aquele pisão de calcanhar por cima da cabeção do dedo e deixar o puto, só aquilo ali do Júnior Baiano. O cara vem dar um carrinho, te dá uma trombada, às vezes sem querer. Só que o cara é o dobro do teu tamanho. Exato. Aí machuca, aí é complicado. 2 perguntas. A primeira, você falou de base rapidamente. Eu lembro que em 2017 teve 2 jogadores que apareciam como grandes promessas. Um, inclusive, já era um pouquinho mais velho, mas estava recuperando o futebol. E acabou não dando em nada. Você que viu de perto, eu queria saber qual o sentimento e a sensação que você tinha vendo ele jogando na época. E o que você acha que, de repente, fizeram esses jogadores se perderem? Eu estou falando do Guilherme Costa, meio atacante, jogava de ponta esquerda também. E estou falando do Paulo Vitor, atacante baixinho, com cabelinho para cima. E, para finalizar, a segunda pergunta seria sobre o Tales. Porque, assim, eu acho que é uma opinião forte, porque o Tales hoje é visto como a maior joia do futebol brasileiro. Inclusive, há a expectativa de, por esses dias, o Liverpool chegar com uma proposta de 25 a 30 milhões de euros. Ele é visto como a maior promessa do futebol brasileiro. Então, eu queria que você me desse um feed do Paulo Vitor. O Guilherme, ele chegou a jogar comigo, entrou nesse jogo do Fluminense. Não sei se você lembra. Sim. Então, o que acontece? Ele teve algumas oportunidades, tá? Ele teve. Eu não era o treinador na época, eu participava, e inclusive pedia para que desse oportunidade a ele. Ele não desenvolveu o suficiente para entrar na vaga do Nenê ou do Wagner na época. Não lembro quem era o outro, Jorge Henrique, que estava ali. Ele não conseguiu desenvolver o suficiente para ter essas oportunidades a mais. Mas ele participou de vários jogos, entrou. Inclusive, nesse jogo do Fluminense, eu não vou lembrar o tempo de jogo, ele teve uma oportunidade claríssima de gol. Ele não foi feliz nessa jogada, mas teve oportunidades, tá?
E o Paulo Vitor também. Paulo Vitor também teve várias oportunidades. Vou te citar uma oportunidade que o Paulo Vitor teve, foi na Bahia, se eu não me engano, contra o Bahia. Vitória. 4x1, 4x1. Que o Paulo 4-1. Vitor, acho que foi expulso, teve uns problemas lá, uma coisa assim. Quer dizer, ele, as oportunidades que ele teve bastantes, tá? Se eu não me Teve engano, mesmo. até mais do que o Mais que o Guilherme. Guilherme. Mais, E com certeza. aí a gente fala em números. Aí a gente vai falar em números. Ele não teve, assim, uns números que pudesse dar uma sequência de mais oportunidades a ele. Teria que entrar, não fez gol, não tem problema, muda um jogo. Cria uma jogada, faz alguma coisa. Então, eu acredito que ele não teve esses números e não teve essa sequência de oportunidades. Já, agora voltando aqui no Tales. O Tales está desenvolvendo bastante, mas fica atento no que eu estou te falando. Se ele permanecer no Vasco, hoje o Tales não é mais uma promessa. Hoje já vão dar a responsabilidade a ele. Você já é um jogador profissional. Então, se ele não se cuidar bem, alimentação, treinar bem, se preparar, descansar, para superar essas expectativas, vai cair o rendimento dele. Ainda mais nas circunstâncias que o nosso time se encontra hoje em dia. A cobrança é muito grande mesmo, até porque a expectativa em cima dele é gigantesca. Valdir, são Sim, duas perguntas bem lá do início da carreira. Eu tenho 38 anos, eu peguei toda a sua trajetória no Vasco, e nós somos de um período que não tinha internet e a informação de hoje, ou uma entrevista como essa. Tem duas coisas que eu nunca esqueci, só que eu nunca tive a certeza. São duas perguntas. Uma se é realmente verdade e uma eu nunca ficou claro para quem é vascaíno desde aquela época. Em 1995, você começou o Campeonato Brasileiro muito bem pelo Vasco. Se eu não me engano, você fez 10 gols naquele campeonato, mas você jogou uns 40% do campeonato. Você não chegou a ir até o final. Inclusive, teve um jogo contra o São Paulo que você matou a pau. O Vasco ganhou de virada esse jogo. O que eu queria falar de você? Do nada, uma bela apresentação sua em um jogo, eu não lembro exatamente qual foi, o Eurico falou na entrevista: o Valdir não joga mais pelo Vasco. Ponto. Não entrou em detalhe e você saiu do Vasco, depois você foi para o São Paulo. Eu queria te perguntar, realmente foi uma negociação normal? O Vasco foi vender o Valdir para o São Paulo? Ou aconteceu alguma coisa nos bastidores que isso nunca foi falado, ficou algo mal resolvido? E a segunda pergunta, perdão. Pode falar. Na verdade, eu vou falar de algo de um amigo, que era o nosso presidente, o Eurico, e hoje ele não está mais aqui para dar uma resposta. Sim. Mas, na verdade, já era para eu ter sido vendido em 2 oportunidades antes dessa. O Vasco necessitava de uma venda e eu era o bola da vez para ser vendido. Como você falou, vinha me destacando e tal. Já tinha tido uma conversa com o La Corunha na época. Era a minha segunda pergunta. E eu conversei, fui lá, falei com os caras. Lá não, né? Aqui, né? Saí de treino para conversar, autorizado pelo presidente, que na época era o Calçada, se eu não me engano. Depois eu vi que era vice. E as coisas não se resolveram. Era bom para o Vasco, era bom para o La Corunha e não era bom para mim. Tinha que ser uma coisa para os 3. Aí eu não fui. Aí logo depois, teve, assim, 2, 3 meses depois, que eu também não divulgava as coisas que aconteciam. O Atlético de Madrid tentou me contratar. E veio para saber o que era, conversou e tal. Nessa, eu conversei com empresário. Na primeira, eu conversei com empresário e pessoas do La Corunha. Conversamos, falamos de número, tal, autorizado, tal. Novamente, a coisa não era boa para mim. Era boa para o Vasco e boa para o Atlético de Madrid. Então, teve uma sequência aí, já tinha 1 ano e pouco essa coisa rodando, não vou lembrar bem as datas, rodando, em que eu tive uma discussão com o presidente. Lembro um pouco dessa situação, que quando aconteceu, o jogo antecedia ao jogo do Botafogo. Era um clássico no Maracanã, contra o Botafogo. Só não lembro se era sábado, domingo, não lembro o dia. E teve uma discussão no hotel. A coisa já vinha se arrastando porque o Vasco precisava vender o meu passe. E eu queria acertar numa coisa que fosse boa. Eu ia para a Espanha ficar 5 anos, 10 anos. E a coisa não correu bem. Não ia assinar um contrato aqui para depois me arrepender. Não ia fazer isso. E pintou o São Paulo. Aí o São Paulo pintou, que eu também não sabia dessa história.
Aí eu tive uma discussão com o Eurico sobre isso, na concentração e tal. Aí ele falou, ó, pode ir embora que tu já tá negociado. Já tá fechado o negócio. Falei, ó, tudo bem. Tá fechado? Tá fechado. Fui conversar com o São Paulo. Aí o São Paulo foi, sentou comigo, conversou. Ó, a situação é essa. Aí foi uma boa negociação para mim, para o São Paulo e para o Vasco. E pro Vasco. Aí ficou um negócio mais equilibrado. Aí ele noticiou isso e eu também evitei de dar entrevista, de dar polêmica. E fui viver a vida. Ô, Valdir, você sempre foi um cara muito tranquilo, né? Pô, até hoje, né, cara? Você é um cara super tranquilo. Essa coisa de evitar polêmica, de declaração. Você acha que isso, por um outro lado, principalmente hoje, né, cara? Que hoje tem essa coisa do marketing, jogador marqueteiro pra caramba e tal. Você acha que isso, de alguma forma, também te limitou em algumas oportunidades? Pô, talvez se você fosse um cara mais falador, enfim, mais marqueteiro mesmo na tua época de jogador, tu poderia ter, sei lá, chegado a uma seleção, assim, com mais facilidade, alguma coisa assim? Na verdade, os ditados populares raramente falham. Quem não chora não mama, não é? Assim, eu até acredito num ditado, mas eu não vou nem pensar por esse lado. Eu acho que eu poderia ter tido outras oportunidades, ou uma aqui ou outra ali, mas não aconteceu. Também tranquilo, a minha linha de vida segue bem sossegado, não mudaria isso hoje. E vou te dizer, talvez naquele tempo pudesse ser assim. Hoje, eu seria da mesma forma, mesmo sabendo que poderia ter sido dessa forma aí. Hoje eu seria o que eu sou. Ia lá, ia jogar, ia fazer meu trabalho, ir para minha casa, falar com meus amigos, fazer as coisas que eu fiz. Mudaria poucas coisas na minha vida, poucas. No futebol, seguiria essa linha aí que foi muito, muito boa, cara, muito legal. Ia manter aquele sítio esperto lá em Campo Grande, que lá diz que lá o couro come no futebol, né? Não tenha dúvida. Nós vamos montar um time, Frajola, vamos montar um time para desafiar o time do Valdir quando passar esse negócio da pandemia. Que é o seguinte, vai perder. Não vai. Não. O nosso só tem aleijado, barrigudo e cegueta. Não, nosso time, nós estamos montando uma seleção aí. Nós estamos montando a seleção já há um bom tempo. Passamos o ano de 2018, 19. Não, o ano de 2019, montando aí uma turma boa para jogar. A gente vai. Pop Bola nunca perdeu. Nunca perdemos, diga-se de passagem. Nunca perdemos. Montar um time para jogar lá. Ainda está rolando. É mais fácil arrumar um adversário e chamar o Valdir para o nosso time, rapaz. Como ele foi lá em São Cristóvão. O Valdir está rolando aquela pelada ainda. Depois que voltar, acabar esse negócio da pandemia, vai voltar aquela pelada lá? Eu tenho um negócio de futebol em Campo Grande, pô. Eu tenho 2 campos, tem um que é bonzinho, o outro é um pouco melhor. Eu tenho um society grande e tem um campo com uma medida muito boa, oficial. Não, já foi oficial, hoje mudou, padrão FIFA e tal, mas ela tem um tamanho bom, dá para jogar. E tem uma grama lá, minha família trabalha lá, vive daquilo lá, entendeu? A gente vive lá, festa, churrasco, bebida, futebol, fala comigo que eu armo, pô. Isso aí Boa. Você falou de Campo Grande. É o presidente. Isso aí tá mandando fechar as lojas, abrir. Quem dera. Olha só. Ele que organiza o negócio da pandemia ali, ele não pode sair, ninguém sai. É o Valdir, cara. Manda mais do que você entra em Campo Grande, tá escrito assim, bem-vindo à terra do Valdir. Tá, tem um ar. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Você falou de Campo Grande. E o Campo Grande, hein, cara? Eu fui a Campo Grande ver Fluminense e Campo Grande com o Roberto Dinamite jogando no Campo Grande. E o Campo Grande, cara? O Campo Grande teve morto. Mas há 2 anos, não sei precisar se 2, 3 anos, entrou um rapaz lá chamado Zico, meu camarada. Ele é presidente do clube. Ele tá melhorando, tá botando o time para jogar. O time, eles mudaram, né? Era a primeira, segunda e terceira. Aí mudaram, agora é Série A, Série B1, B2. Então eles estavam na quarta e passaram agora para a terceira divisão. E montou uma loja lá, já está vendendo camisa, já está fazendo festas, está arrumando o clube.
Tá devagarzinho, bem devagar. Mas ele está conseguindo, está precisando de apoio, de patrocinadores. Ele tem alguns pequenos, então melhorou bastante. Já subiu uma divisão, ele está montando um time lá agora para assim que voltar, tentar subir para a segunda, no caso agora a terceira, para a segunda, e criar um projeto para botar o clube de novo. Por coincidência, eu conversei com um amigo dos amigos, em Campo Grande, me falou que isso, eu posso até falar, mas eu não tenho certeza. Me parece que já tem 300 ou 400 sócios, mas não tinha nada. Quer dizer, tu tá com 300, 400 sócios, para tu chegar a 600 é rapidinho. Daqui a pouco 1.000, 2.000. E se o Campo Grande tiver 3, 4 mil sócios, talvez chegando na segunda divisão, dá para bater, que a mensalidade é pouquinha, aí vai voltar aquele negócio, compra a fichinha ali é 30, quem é sócio paga 10, festa junina, shows. Movimentar o clube, né? O próprio futebol, quanto que é o ingresso? 40 pau, sócio paga 15, vende uma camisa, o sócio já vê uma tinta nova, a piscina já funciona, o sócio, aquela árvore já botou uma árvore, e ele está modificando o clube. Aí você tem um bar na piscina, bacana. que já tem uma concessão, já entra um dinheiro. Não, e a localização é boa, ele tá fazendo grama sintética, vai botar grama sintética para voltar uma escolinha ali do lado. Show. Quer dizer, tu já chama ali 70, 80 crianças, mais os pais, mais a mãe, são mais 200, 300 pessoas frequentando no clube. Ele tá indo devagar, tá indo no caminho certo, bem devagarinho. E, quer dizer, estava morto, não tinha nada. Ele está nesses 2, 3 anos aí modificando. Mas, Valdir, eu queria te fazer uma pergunta também. Você falou mais cedo agora um pouquinho do Eurico, e é incrível como o Eurico serve de assunto até hoje. E aí, o que acontece? Muitos vascaínos e até não vascaínos, muita gente fala que o Vasco está numa situação complicada hoje por conta do Eurico. E a gente sabe que todo mundo que trabalhou com o Eurico elogia muito ele, fala muito bem dele. Aí, resumidamente, eu queria que você falasse um pouco do Eurico, da sua relação com ele. O que acontece? Um cara como o Eurico vai ser amado e odiado. Não tenha dúvida disso. E ele nunca mais vai ser esquecido. Sim. Nunca mais. Ele vai ser lembrado ou porque fez coisa errada, ou porque fez coisa certa, ou porque perdeu de 5, ou porque bateu de 5. Esse cara vai ficar não sei quantos anos aí para frente. Vai ficar. Eu tinha uma boa relação com ele. Eu não vou falar pelos outros, vou falar por mim. Tinha uma boa relação com ele. Aquilo que eu respondi ainda há pouco aí pro Dieguinho. Eu tive uma discussão com ele, tive uma briga com ele lá atrás, quando fui vendido, tá? Mas não quer dizer que eu não vou brigar com a minha esposa, não vou brigar com meu filho, não vou brigar com meu amigo. A gente briga, pô, a gente discute. A gente Nós briga não saímos com quem a gente gosta também. Quem a gente gosta. A gente não vai sair na porrada, se agredir, vai discutir, fala um palavrão. Pô, futebol é isso, é discussão o tempo todo, palavrão. Houve isso com ele, mas isso aí não cortou a amizade que eu tinha de um senhor para um menino. Virei um homem, hoje também sou um senhor, ele estaria, se estivesse aqui, muito mais velho, mas a gente teria saído até o último dia da vida dele, eu convivi com ele. Eu gostava do cara. E sempre que me perguntaram, mas na parte administrativa, não sei te dizer, porque eu não estava lá dentro, eu não mexia com papel, mexia com a bola. E, Valdir, e foi muito triste, inclusive, eu vi isso, quer dizer, eu não presenciei porque eu não estava lá no momento, mas eu soube depois, e até vi um vídeo, por conta dessa briga política nojenta que existe dentro do Vasco, essa guerra política, que você teve um determinado momento que você estava trabalhando lá e você foi entrar no clube e você foi ofendido, o que é de uma tristeza, você é o ídolo do Vasco. Aquilo ali foi um negócio que me deixou extremamente triste, porque, porra, como vascaíno e ter visto você tantas vezes de forma digna vestindo a camisa do Vasco, e aí, nego, misturou as coisas todas. Aí que eu queria chegar a verdade ali isso, que ainda teve alguns caras que, porra, o Valdir brigando com a torcida e tal, tá brigando com ninguém. Ali foi uma eleição, como teve várias e vai ter sempre. Um candidato chega, convida um ex-jogador, pô, irmão, não quer me dar uma força aqui, não? O Eurico, cara, me tirou do Campo Grande e me colocou no Vasco. Depois eu tive uma briga jurídica com o time, ele me deu a mão, me levou pro Vasco de volta, e eu ajudei o Vasco, não foi por favor de amizade, não.
vou fazer um favor que o cara é meu amigo. Não, eu tinha condições de jogar no Vasco. Então, a situação é que eu estava apoiando o Eurico na eleição, como tinha outros jogadores apoiando outros candidatos. Cara, isso não é problema nenhum. Você escolhe o lado. Não é que Que você é esteja democracia. lógico. Não, eu não estou contra outro candidato. Eu não estou contra ninguém. Eu estou a favor do cara que eu estou. Eu não fiquei ali gritando que o outro é isso aqui. Então, uma determinada hora lá, eu fui sair e eu estava vestido com a camisa Eurico. Aí uma meia dúzia lá, uns 10, 15 caras. Porra, você fica apoiando o Eurico, tu não é Vasco não? Eu falei, meu irmão, vocês estão apoiando os caras aí, rapaz. Vocês apoiam o que vocês quiserem, eu tô falando com vocês. Vocês são vascaíno mesmo? Somos, eu também sou, cara. Eu sou até mais do que vocês, que eu sou mais velho. Quantos anos tu tem? 30. Eu sou mais vascaíno. Na época eu tinha 44 anos, 40. Eu tenho quase 50 anos na cara, pá. Você é mais novo que eu, sou mais baixo que tu. Ainda joguei base, joguei isso. Aí começou uma discussão. Eu falei, meu irmão, não quero discutir contigo, tu quer brigar, tu quer arrumar problema. Vocês gostam de briga? Você é torcedor mesmo? Então tu me respeita, cara. Que eu nem com vocês eu falei. Tô passando aqui que eu vou ali comer um negócio e vou voltar. Isso é que eu tô fazendo aqui. E eu não tenho nada contra... Cara, eu não tenho nada contra os caras do Fluminense. Não tenho nada contra do Flamengo. Muito pelo contrário. Lá no meu campo de futebol, uma porrada de nego com camisa do Flamengo, do Vasco. A gente tira foto, conversa, se abraça. Amigo, eu sou dentro de campo contra o Flamengo, adversário dos caras, eu não sou inimigo dos caras. E fora de campo, eu não sou nem adversário e nem inimigo. Porque eu não estou disputando nada contigo. Você é o quê? Fluminense? O que eu estou disputando contigo? Nada. Tu passou ali. Se você gosta de mim, pô, Bigode, quero tirar uma foto, legal, pô, vamos tirar. Se você não gosta, também tu não precisa me agredir, me xingar, pô. É verdade, é verdade. Passa batido, não precisa você falar nada pra mim. Eu não gosto de tu não, hein? Não precisa. Pô, respeita o direito do cara ser Olaria, ser Campo Grande. O que o cara quiser, pô. Não teve briga, não teve nada. Depois eu saí, entrei, fui embora. Muito triste isso. Valdir, quanto tempo que o senhor não tira o bigode? Cara, vou te falar, eu tive uma cirurgia no joelho, foi em 2005 para 2006. Aí eu falei, pô, eu vou ter que ficar, acho que era 15, 20 dias com a perna pro alto. E tá com a perna pro alto também, tá na frente do celular, hein, Valdir? É o dedo. É o dedo. Aí melhorou. Eu troquei de mão. Então, o que acontece? Eu fiquei 15, 20 dias. Aí que eu falei, vou tirar o bigode para ver o que dá. Pô, aí fui no banheiro, eu ia sentadinho assim numa cadeira, minha família me empurrando lá devagarzinho para tomar banho e tal. Tomar banho sentado, com a perninha num ferro assim, segurando e tal, por causa do sangue. Aí raspei o bigode. Quando... vem me tirar aqui para me ajudar a me secar. Pô, tomei uma vaia. É feio, ficou pior, tal. Porra, não dá para tirar. Porra, aí vai me arrebentar. Tirei. Ninguém nem reconhece você na rua se bobear. Claro, tô sem identidade, eu não posso tirar. É igual a minha barba, também não tiro, não. Galera, queria agradecer pra caramba o nosso querido Valdir. Valdir é parceiro das antigas. Valdir, eu já conheci o Valdir do outro programa que eu fiz, uma vez ele foi lá, a gente fez um programa lá também com... Teve música portuguesa, teve um monte de coisa lá. Valdir é parceiraço. E vamos marcar. Valdir, obrigado. Saúde aí para você, para a família toda. Se cuida aí, fica esperto aí com esse negócio da pandemia aí. Não dá mole. E vamos marcar esse jogo contra lá no campo, lá em Campo Grande, que o nosso time, eu boto aí 10 caixas de cerveja quando o nosso time não perde, com o Valdir e tudo. Você é craque, mas nosso time é enjoado, hein? Peraí, 10 caixas de cerveja é o quê? 600, latão, long neck, é o quê? O que você quiser. Hein? Já tá valendo, não, já tá valendo. Bom dia competitivo pra caramba. Tá valendo. Até hoje. Lá no onde tem o campo, tem um bar. E tem gente de outro time que conversa muito fiado. Aí chega lá, pô, vou dar porrada, vamos ganhar, vamos não sei o quê. Eu falo assim, cara, deixa eu falar, fala. Só quero falar uma coisa. Quer casar quantas? Vamos casar 10 latões, tá valendo. Tem mais algum aí? Mais 5, vai apostando, a gente aposta lá, pô, a gente brinca, se quiser. Bico seco. Tá, desafio tá lançado. Valdir, obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Valeu, Caleb, valeu.
e muita saúde aí para você, para a família. Grande abraço para você, cara. Obrigado aí. E se Deus quiser, a gente vai se encontrar aí na frente, aí lá em Campo Grande, para fazer essa zoeira mesmo. Só me ligar assim que passar aí, os caras aí autorizarem, a gente marca. Te aguardo. Tamo junto. Vamos marcar. Fica com Deus. Tamo junto. Abraço Valeu, a todos. galera. Tchau, gente. Tchau. Eu não quero essa peste, não. Eu não quero essa peste, não.